Queridos irmãos, dos dois planos da vida, muita paz, que Jesus nos abençoe. Nós dispensamos na noite de hoje a leitura e preferimos naturalmente a música da Olívia e do Rosério. Então é muito mais, digamos, mais compreensível, toca mais o nosso coração, a música, do que muitas vezes nós lermos páginas e páginas, embora sejam todas elas altamente edificantes. É isso que o nosso irmão Jove disse no início, que estava com o microfone desligado. Meus queridos irmãos, nós pedimos ao nosso amigo José Marques, que é o secretário da direção da casa, da diretoria, para colocar esse tema para nós. Jesus e Sebastião, o mártir. Para termos um entendimento, por que a nossa casa tem esse nome tão diferente dos outros centros espíritas. Dizemos até que é um nome bastante singular, embora não tenha nada de singularidade. É porque nós conhecemos o Sebastião como São Sebastião. E como nós, espíritas, dentro da doutrina espírita, nós não utilizamos muito a palavra santo, embora no Evangelho tenhamos mensagens de Santo Agostinho, São Vicente de Paula, assim como os demais apóstolos, ou melhor dizendo, como os evangelistas, São João, São Marcos, mas no Evangelho coloca-se Marcos, João. Então, o nome do santo, a canonização, não é muito interessante, mas é curiosa. Desculpem. É muito interessante a história de Sebastião. Jesus, nós pelo menos nunca ouvimos tanto se falar em Jesus Cristo como nos dias de hoje. Todas as pessoas utilizam o nome de Jesus, é como se tivesse virado um artigo de venda, é um artigo bastante comercial. É Jesus para cá, é Jesus para lá, eu sirvo a Jesus, eu sou de Jesus, a minha igreja é de Jesus. E aí nos recordamos das palavras do próprio Jesus quando diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele também diz: onde dois ou mais se reunirem em meu nome, aí estarei presente. E nós nos perguntamos, mas dois ou mais, as pessoas se reúnem aos milhares, aos milhões, usando o nome de Jesus. Resta saber se estes milhares de corações, milhares de espíritos, estão na conexão de Jesus Cristo. Porque muitas vezes utilizamos somente o nome de Jesus para vender a nossa imagem, para ganharmos uma popularidade, para endereçarmos algum aviso, enfim. Nunca ouvimos tanto se falar em Jesus. Em contrapartida, os nossos olhos de ver aqui no físico, esses olhos comuns, míopes ou não, acesos, claros, também os nossos olhos, ao longo dessas décadas, nunca presenciaram tanta violência, tanto preconceito, tantas coisas vis, tantas coisas inúteis, tanta barbárie como nos dias em que estamos vivendo. E muitos afirmam em nome de Jesus. Então, cuidemos para que possamos utilizar o nome de Jesus com propriedade, com responsabilidade.
é muito ruim nós utilizarmos o nome de Jesus para vendermos as nossas ideias, para vendermos os nossos entendimentos do que seja Jesus, porque muitas vezes nós achamos que aqueles que não pensam como eu penso, como nós pensamos, num pequeno círculo religioso ou não, essas pessoas não são de Jesus. E nós vemos isso a todo instante, e não é somente numa determinada classe social. Em todas as categorias nós vemos as pessoas utilizando e dizendo que são de Jesus e que as outras pessoas não são, fazendo uma exclusão. Lembremos-nos de que Jesus, Ele próprio diz: eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para os pobres, os humildes. Por isso Jesus se fez acompanhar dos excluídos da sua época. Jesus não veio aqui fazer seleção para servir pessoas ditas nobres ou pessoas com grandes fortunas, muito pelo contrário. Jesus veio para os pobres, para os humildes, porque os humildes têm sempre o que aprender. E nem sempre os humildes estão também como pobres, financeiramente falando. O humilde é o pobre de espírito, é aquela pessoa que se reconhece em necessidade. Porque muitas vezes o nosso orgulho é tão intenso que achamos que não precisamos disso ou daquilo, e muito menos de Jesus. Nós excluímos Jesus de nossas vidas. E Jesus é o bom pastor. Kardec, ele pergunta para a espiritualidade superior, quando da codificação em O Livro dos Espíritos, é a questão 625. Ele pergunta para o Espírito da Verdade qual o ser humano que encarnou na Terra que poderia servir de guia e modelo para a humanidade terrena. E a resposta do Espírito da Verdade é uma palavra: Jesus. Então, Jesus é o guia e o modelo. O guia. Quando nós vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma excursão, o guia turístico é aquele que certamente conhece o caminho, conhece aquele local como ninguém. Ele sabe da história daquilo ali, em se tratando de coisas materiais. O guia tem que conhecer. O guia nosso, dos habitantes do planeta Terra, da humanidade encarnada e da humanidade desencarnada, que o volume é muito maior, o número é muito mais expressivo do que os encarnados. Esse guia nos conhece pelo nome. Ele sabe dos nossos desejos antecipadamente. Por quê? Emmanuel, através Chico Xavier, nos informa que Emmanuel diz para ele que Jesus, quando o planeta Terra ainda não havia sido formado, digamos, no nosso circuito planetário, quando o planeta Terra ainda era um projeto nas mãos do Criador, Jesus já era um espírito crístico. Ele já era um ser de luz. Então, Jesus, nós temos estas notícias, é por isso que nós não entendemos muito bem. Ainda não compreendemos Jesus. Quando ele, certa feita, diz para os seus apóstolos que um dia, porque nos conhecendo, ele sabia que o ser humano ia fazer um caminho bastante tortuoso, ia fazer muitas barganhas com o seu evangelho. Em trazendo o seu evangelho de amor para os habitantes do planeta Terra, porque Jesus é o guia e modelo deste planeta,
É um espírito crístico que não tem como nós entendermos aqui com palavras o significado de ser um espírito crístico. Basta dizer que ele conhece essa população inteira pelo nome. E em nos conhecendo pelo nome, ele também disse que estaria conosco até o fim. Que isso quer dizer, até o final da nossa jornada evolutiva. Então, Jesus está a postos, nunca separou de nós, nunca se ausentou do planeta Terra. Jesus é presença viva no nosso planeta. E nós, muitas vezes, ficamos a dizer, Jesus se esqueceu de mim, será que Jesus lembra de mim? Eu oro tanto e Ele não me atende. Jesus, em nos conhecendo e sabendo dos nossos equívocos, sabendo ainda da nossa pouca condição evolutiva, Ele, depois da visita de um cidadão, de um doutor da lei, na humilde casa de Pedro, que o procura, Nicodemos, que o procura na calada da noite, para saber o que ele tinha que fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus, conhecendo aquele espírito, sabendo dos seus conhecimentos, dentro dos estudos do judaísmo e da iniciação, porque não somente o judaísmo, eles conheciam algo mais acerca das vidas sucessivas. Ele diz que para entrar no reino dos céus, a criatura há que renascer da água e do Espírito. E esse homem, esse doutor da lei que recebe esta informação, então ele pergunta, mas como eu vou fazer, já sendo adulto, como posso eu entrar no ventre da minha mãe para nascer outra vez? E Jesus diz para ele que o Espírito sopra onde quer, vai para qualquer lugar e ninguém sabe de onde vem nem de onde vai. Mas há uma necessidade do renascimento. Em verdade, eu vos digo, é necessário renascer da água e do Espírito para entrares no reino dos céus. Jesus estava falando ali da água e do Espírito, simbolizando a vida física e a vida espiritual. A vida física nós devemos aos nossos pais biológicos. É um encontro dessas duas almas no momento da sexualidade, do encontro sexual de duas pessoas. Quando um ser é gerado, nós devemos essa vida física, essa oportunidade bendita da reencarnação aos nossos pais. De uma forma muito afetiva, pouco afetiva, muitas vezes violenta, agressiva, mas é dessa forma que nós estamos aqui presentes. Houve um conúbio entre duas pessoas, entre um pai e uma mãe, para que nós estivéssemos aqui. Meus amigos, mas o espírito que vem tomar posse desse corpo, que é já do início, nem o pai nem a mãe conhece. Não sabe quem é, não sabe de onde vem, nem para onde vai, porque muitas vezes o filho que reencarna tem muito mais conhecimento, muito mais evolução do que os seus pais biológicos. Então é após esta conversa que aquele doutor da lei saiu encabulado, pensando certamente em 1000 coisas, ele saiu atordoado. E alguns dos apóstolos estavam presentes e quiseram saber do que se tratava. E Jesus conta para aqueles 2 apóstolos da jornada evolutiva do ser humano através das vidas sucessivas, através da reencarnação. Então, meus irmãos, nós vamos conhecer essa história que está lá no livro chamado Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier,
pelo espírito Humberto de Campos, que mais tarde passou a assinar Irmão X. Porque quando trazemos estas informações, são muito rápidas as palavras, a informação se perde, mas a fonte está lá. Busquemos esta obra, Boa Nova, Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier, que nós vamos conhecer direitinho quando Jesus diz: um dia eu pedirei ao Pai, e em meu nome Ele enviará um outro Consolador, que dirá todas estas coisas que eu digo no momento, e mais outras que não posso revelar. Por quê? Porque nos faltava maturidade para isso. Aquilo é depois que os dois perguntam: Senhor, mas por que o Senhor não conversa isso amanhã no Sermão do Monte? E ele diz: ainda não temos condições. Porque um doutor da lei saiu daqui confuso. Como poderiam as pessoas simples compreenderem? Então, meus amigos, esse Jesus Cristo, esse divino amigo, esse médico de almas, Ele nos conhece a fundo, só que nós não o conhecemos. Nós estamos dando os primeiros passos para compreender um pouco. Nós nos fixamos que Ele doou-se por inteiro, inclusive dando a sua própria vida física, numa cruz entre dois ladrões, e achamos que também nós temos que sofrer muito e começamos a chamar: sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Jesus é poder, porque Ele já alcançou um grau evolutivo a ponto de ser oferecida a Ele a coordenação de um planeta. Jesus não há de que voltar. Muitos esperam no dia que o Senhor vier. Para quê? Para a gente botar numa cadeira elétrica? Para ser assassinado? Observemos o que é esse Consolador prometido. Ele chega no século XIX e se apresenta com o Livro dos Espíritos, trazendo para nós as realidades da vida. A primeira edição de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Então, nós temos aí menos de 200 anos, 1857, já tem 200 anos, 1957 ainda não tem, vai fazer 200 anos, logo no ano de 2057, mas nós vamos ver aqui esse livro de perguntas e respostas, que é o Livro dos Espíritos, é o conteúdo filosófico da doutrina, é a pergunta 1019. Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: vendo a turbulência do planeta, guerras, fome, peste, dissensões de toda ordem, antagonismos, então ele pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E o Espírito da Verdade responde: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí na Terra, reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando forem banidos da terra o orgulho e o egoísmo. Observemos que aqui nesse ponto, quando o bem se instalar na terra, que é isso que nós estamos o tempo todo fazendo propaganda, que o planeta Terra está entrando na fase da regeneração, enquanto houver em maior número de espíritos orgulhosos, vaidosos, porque o egoísmo é a raiz de todos os males,
está no Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo atrai, ou é a fonte geradora de orgulho, de vaidade, de ciúmes, de tudo isso que nos afasta do bem. O bem exterior de palavras não representa nada. O bem há que ser real. No dia que nós, no nosso coração, houver espaço para abraçarmos o pobre como o rico, o criminoso, o bandido, ou a pessoa de bem, ou a pessoa boa, o pobrezinho que está ali jogado, no dia que o nosso coração não rejeitar mais, não abrigar mais a maldade nesse dia, então Jesus estará habitando conosco. Fora isso, quem nos diz isso é a doutrina espírita, acabamos de ler aqui, a última questão de O Livro dos Espíritos. Jamais poderá implantar-se o bem na terra? Poderá, e vai ser implantado no dia que o número dos maus forem. Não é preciso que todos os maus sejam banidos, mas é preciso que orgulho e egoísmo estejam banidos do planeta. Aí o bem, de fato, vai se instalar. O planeta Terra será um planeta, de fato, regenerado, caminhando para um planeta ditoso. Nessa de Jesus ser crucificado, todos aqueles que o seguiam, atendendo ao próprio apelo de Jesus. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz é simbólica, é a cruz dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, é a cruz da ética, é a cruz do respeito, é a cruz em observarmos o que é pertinente a nós fazermos. E aí nós dizemos, desejando ao outro, que tudo de bom te aconteça. Ah, se Deus quiser, vai acontecer. Parece até que Deus não quer. Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para a evolução, porque é nosso Pai, é nosso Criador. Vai necessitar de todos nós querermos. Então, começou aquela perseguição a todo aquele que seguia Jesus. E isso nós vamos ver, vamos situar num ponto da era cristã, no ano 256, numa cidade da França chamada Sorbonne. Naquela cidade nasceu, melhor dizendo, não Sorbonne, mas é Narbonne, desculpe-nos. Narbonne, na França, no ano 256 da era cristã, nascia um espírito, renascia o espírito Sebastião. Filho, a sua mãe era de Milão, na Itália, o seu pai era francês, e ainda muito pequeno, Sebastião vai com os pais para a Itália, vai para Milão. E ali ele se alista, vai crescendo e muito jovem se alistou nas fileiras militares como soldado romano. E conquistou pela sua vivacidade, pelo seu desempenho. Era um jovem alegre, saudável, muito cooperativo, disciplinado. Era o soldado favorito do imperador Diocleciano. E ele, conquistando essa simpatia, foi-lhe dada diversas oportunidades de trabalho, onde ele pôde mostrar a sua bravura, o seu desempenho na área que lhe cabia como soldado romano. E ali ele se torna rapidamente o chefe da guarda pretoriana. Conheceu, porque lidava com muitas pessoas, conheceu o Evangelho de Jesus. As noções primeiras que eram ditas ali aos cochichos, porque os cristãos eram perseguidos. Já estavam os cristãos em Roma sendo levados para as arenas, onde eram devorados, ora pelas feras, ora eram amarrados a postes, aqueles postes untados de azeite, onde se ateava fogo.
era realmente um terror. E Sebastião se converte e se torna um cristão. E ele pôde ajudar muitos cristãos, sobretudo informando-os de que se afastassem de determinados locais, porque estava sendo vigiado pela polícia, e socorria aqueles que eram presos. E por isso, chegou aos ouvidos do imperador que aquele guarda, que aquele que tinha a chefia da guarda pretoriana, que era exclusiva para atender o imperador, em primeiro lugar, ele era um cristão. E os cristãos, naquele tempo, eram detestados. Eram pessoas do mal, eram pessoas voltadas para uma seita louca de um homem que havia sido sacrificado entre dois ladrões. Observemos como é a história da humanidade. Roma. Sebastião é chamado à presença do imperador Diocleciano, que lhe pergunta sobre a sua fé, e ele não nega. O imperador lhe dá uma chance. Se você renegar a sua fé, eu te conheço, eu sei que certamente você deve estar enfeitiçado pelos sortilégios dos cristãos. E ele nega que não há nada de sortilégio. Ele havia se encantado com a doutrina daquele judeu que ensinava o amor ao próximo, ensinava a fazer o bem, a ser misericordioso, a ser generoso, sobretudo com os pobres, com os mais fracos. E ele, como imperador, poderia proporcionar ao povo a liberdade de culto. Mas o imperador adorava os deuses, e eram vários. E, naturalmente, como ele não negou a sua fé, Sebastião foi condenado a morrer. Foi condenado à morte. E o imperador escolheu um tipo de morte, dada a sua força física. Ele seria atado a um poste, como foi, a um tronco, fortemente amarrado com cordas. E os seus companheiros de então, os militares, os arqueiros, então miraram o corpo de Sebastião e atiraram nos pontos vitais. Então nós vamos ver, essa história nós a ouvimos desde que eu tinha uns 7 anos de idade, porque na minha cidadezinha o padroeiro era São Sebastião, e o padre Armindo, que tinha vindo da Armênia, ele ainda não havia aprendido bem o português. E ele falava com muita... Era uma mistura, mas eu entendia aquela história, porque a cada ano parece que ela chegava mais próxima a mim. Eu entendia imperador Diocleciano, entendia que os soldados haviam feito aquilo, porque havia sido condenado, porque acreditava em Jesus. Algo só me deixava preocupada, porque eu chegava perto daquela escultura, porque os pintores e os escultores cuidaram de retratar a imagem de Sebastião. Com aquele tanto de flechada no peito, aqui entre as costelas, na área aqui entre as costelas, mais aqui abaixo, ele todo cravejado de flechas, só descia uma gotinha e o semblante dele era tão bonito. E eu ficava olhando para aquele rosto e pensando, mas como? Como pode-se morrer assim? Certamente não deve ter sido assim. É porque as pessoas não querem assustar os fiéis e colocar ali uma figura totalmente, terrivelmente espancada, era para afastar os fiéis e não para chegar às pessoas. Mas eu tinha me apaixonado por essa figura de São Sebastião. Depois disso, meus irmãos, os soldados afastam, haviam cumprido a pena de morte lá, ele estava morto, só que ele ainda respirava. E um grupo de mulheres cristãs, que conheciam Sebastião, que sabiam da história dele, lideradas por uma mulher que também já havia perdido um dos seus entes queridos,
ela foi à frente, chamou aquelas mulheres e foram dar um socorro para aquele jovem, porque era o ano de 287, então ele tinha 31 anos. Ele estava morto, então elas iriam sepultá-lo. Só que quando elas desamarraram o corpo, elas perceberam que Sebastião ainda não estava morto, que ele respirava, que fracamente ele estava gemendo. Com muito cuidado, Irene e aquelas mulheres levaram Sebastião para a sua casa, tiraram aquelas flechas e cuidaram daqueles ferimentos. Levou algum tempo. Sebastião, com muito desejo de continuar vivendo para defender o cristianismo, recupera a sua saúde. Embora todos tenham dito para ele permanecer escondido, ele não aceitou. De novo se apresentou para o imperador Diocleciano. Claro que o imperador ficou assustadíssimo. Como podia ser? Era de fato sortilégio, porque tudo se coloca a questão do sortilégio, do feitiço. Só não usavam a palavra macumba, porque é uma palavra que é bem da origem aí, africana, e nós conhecemos bem essa palavra por aqui. Não sabemos o que ela significa muito bem, mas sabemos que muitas vezes os espíritas também são chamados de macumbeiros. E a macumba, em geral, a melhor é o amor. Esse amor que Jesus doa para toda a humanidade. Então ali está Sebastião diante do imperador de novo, concitando a deixar de perseguir os cristãos, dizendo que ele não tinha sido vítima de nenhum sortilégio, que ele havia sido curado porque não tinha morrido. E as pessoas caridosas cuidaram dele. E aí, de novo, dessa vez, o imperador já estava mais do que irado e pediu para que os soldados desta feita não fizessem um trabalho negligente, que o açoitassem até a morte e conferissem se de fato estava morto, e após isso o jogassem num esgoto público em Roma. E assim foi feito. Mas eis que de novo, Sebastião, aí dessa vez, ele estava mortinho no físico, mas Sebastião espírito se apresenta para uma senhora chamada Luciana. Tinha dito que havia morrido, ela também era cristã. Então, observemos que as mulheres estão nessa movimentação de salvação aí de Sebastião. Desta feita, Luciana se apresenta no lugar onde ele havia sido jogado, o seu corpo havia sido jogado. E ela chama outras mulheres e vão. E Sebastião, no sonho, lhe diz que queria que ela o sepultasse junto das catacumbas dos apóstolos, aqueles que tinham sido martirizados bem antes dele, certamente de Pedro, de outros por ali. E assim foi feito. Sebastião foi colocado junto àquelas catacumbas na Via Ápia. E mais tarde, no século IV, já era Constantino o imperador. E é curioso porque Constantino era cristão. Constantino já havia aceitado o cristianismo e, por certo, Roma já havia aderido ao cristianismo. Porque se o imperador era cristão, Roma já tinha adotado o cristianismo como sendo a religião, como sendo o cristianismo, de fato, a religião que era aquela que devia ser, como até hoje Roma é lá a sede no Vaticano, é onde o Papa está. E temos aí um Papa de vanguarda, o Papa Francisco, que nos lembra muito um outro Francisco de Assis, que Olívia e Rosélio cantaram aqui a oração de São Francisco, que nos faz também recordar da pureza, da bondade de um outro Francisco,
Cândido Xavier. Então ali Sebastião foi sepultado. E o imperador Constantino manda construir no local onde Sebastião havia sido sepultado, ele mandou construir uma basílica, uma igreja, e mandou também buscar as relíquias, alguma lembrança que Sebastião tivesse, para colocar naquela basílica. Essa basílica existe até hoje. E conta-se que a esse tempo do translado das relíquias de São Sebastião, que ele foi canonizado, ele começou a fazer milagres, porque era um período de grande peste ali na Roma, exatamente naquela região da Via Ápia. E quando trouxeram as relíquias de São Sebastião, aquela peste acabou. E como nós, seres humanos, somos muito supersticiosos e, de repente, certamente há uma intervenção mesmo espiritual nesses grandes momentos da humanidade, houve ali aquela peste, como por mágica ela desapareceu, e São Sebastião foi aclamado. A partir dali, começaram a prestar-lhe um culto especial. Ele foi considerado e é considerado o padroeiro, o santo protetor contra a peste, contra a fome e contra a guerra. E o mundo de hoje está infestado. Isso se deu, o traslado das relíquias, no dia 20 de janeiro. Então, o dia 20 de janeiro é o dia consagrado a São Sebastião. São Sebastião é um discípulo de Jesus. É um seguidor do Cristo, que igualmente doou-se por inteiro para dizer, eu sou cristão. Nós não precisamos mais de nos doar. Estou aqui para ser morto, porque Deus não quer isso. Porém, nós ainda temos que enfrentar, como diz Bezerra de Menezes, dentro de nós temos ainda a fogueira do egoísmo, da vaidade. Temos as feras violentas do orgulho, do poder dentro de nós. Enquanto nós não aplacarmos as fogueiras da vaidade, da inveja, e não domarmos estas feras que ainda habitam em nosso íntimo, nós não estaremos prontos para estabelecermos o reinado do bem na terra e continuaremos a sofrer as consequências. Porque, meus amigos, no estudo de O Livro dos Espíritos tem esta resposta sobre a questão do bem na terra, sobre aquilo que Sebastião tanto quis, tanto almejou, que o imperador Diocleciano desse liberdade para o povo ter a religião que quisesse, para não perseguir os cristãos. E não foi ouvido e morreu 2 vezes, lutando por essa conquista de você ter uma religião que lhe seja boa, que lhe seja confortável, que lhe seja justa. E Jesus, Deus, quer o melhor para nós. Então, a doutrina espírita nos esclarece que nós temos a nossa parceria com a verdade. Nós temos que fazer a nossa história. Até quando nós vamos continuar dizendo, se Deus quiser, eu vou fazer isso, se Deus permitir. Mas para fazer o mal, ninguém diz se Deus quiser. As pessoas fazem. Então, para fazer o bem, façamos. Deus quer. Deus nos criou para o bem. Deus não programou nenhum de nós para sermos armas. Porque nós somos almas. Almas caminhando, lenta, vagarosa ou mais aceleradamente, para a evolução, para o progresso.
Por isso Deus nos criou para o bem, para a luz. Até quando nós vamos ficar nessa? Ah, se Deus quiser que Sebastião, o mentor desta casa, com uma falange, com uma equipe maravilhosa, Atos, Benedito e tantos amigos. Jorge Cauí mostra nesse livro, do amor ao trabalho, a história da casa de Sebastião Marte. Nós vamos até sugerir para que a diretoria procure um jeito de editar esse livro, publicar a segunda edição dele. É muito importante. As boas coisas nós as lemos quando elas são feitas e gostamos. Quando realmente elas são boas, os anos vão passando, nós vamos relendo e vamos gostando mais. Que Sebastião, o Marte, que Jesus, que Deus traga nestes dias, nesse momento presente, nos dias que virão, nessa contagem do calendário 2020, menos doenças, menos fome, menos guerras. Que possamos trabalhar de fato pela paz, pela não violência, pelo amor, porque Jesus, Deus, Sebastião, é amor. Muita paz.